Bom dia, povo de Deus. Com muita alegria, graça no coração, né? Estamos agradecidos a Deus por mais esse dia maravilhoso, né? Após o descanso, poder acordar animado, feliz. Que a graça e a misericórdia de Deus se o sustento de cada filho, né? Você ama a Deus, você glorifica a Deus e você tem Deus no seu coração. E é isso que mais é importante, né? O povo diz, tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Não, primeiro nós precisamos ter Deus. O mandamento de Deus é que nós amemos a Ele em primeiro lugar, acima de tudo, né? Então, primeiro precisamos ter Deus. Tendo Deus, Ele nos dá vida e dá saúde e força para correr atrás de tudo, não é verdade? Então, isso tem que ser sempre o que está em nosso coração. A nossa necessidade de buscar a Deus em primeiro lugar. Então, que Deus esteja realmente em primeiro lugar na nossa vida, pois Ele é o nosso Criador e a Ele devemos todo o nosso viver. Deus te abençoe. Tenha um bom dia, né? Irmã Verônica, irmão Hudson, bom dia e a graça de Deus seja sempre com vocês, sustentando este lar cheio de fé e animado, né? Sempre com muita alegria no coração. Deus abençoe. E todos que estarão nos ouvindo, que esta graça sustente o nosso coração. Vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã, escrito em Mateus 24, onde o Senhor Jesus disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Muito bem, meus amados irmãos, dentro deste texto, o Senhor Jesus estava falando de um acontecimento muito sério, de falsos profetas e falsos cristos. Ele não está falando dos que antecederam ele, porque os que antecederam, tivemos profetas verdadeiros, Moisés, Elias, Jeremias, Naum e Daniel e muitos outros, né? Que tivemos foram verdadeiros, mas também não deixou de ter os falsos profetas, manifestando assim para tirar a atenção do povo e desviar a atenção do povo. Da mesma forma, então, o Senhor Jesus estava chamando a atenção e declarando sobre esses falsos profetas. Eles nunca faltam, eles sempre se fazem presente. E o mais importante e interessante também é saber que o Senhor Jesus disse que esses falsos profetas fariam grandes coisas, que, se fosse possível, enganaria os escolhidos. Então precisamos atentar bem para a palavra de Deus, e como temos falado, né, quase todos os dias, precisamos ter fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e nas quais se esperam. É por meio desta fé que Deus opera, mas não é a minha fé em particular, não é a sua fé, é a fé da palavra de Deus, é a fé no que Deus diz. E esta fé, ela provém de Deus, porque a fé é um dom de Deus. Esta fé que vem de Deus é para nós crermos em Deus, porque Deus é sobrenatural e com a nossa fé natural nós não alcançaremos uma fé perfeita e genuína. Mas se ela é uma fé perfeita, que ela vem de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, ela identifica com a nossa fé. E ao ser identificada com a nossa fé, Deus se esclarece por meio da sua palavra. Então, assim, Deus mostra para nós o seu projeto de salvação, que ele projetou desde a eternidade, e assim nós podemos ficar sabendo destas maravilhas da graça de Deus para o nosso coração. Então, vamos lembrar, né?
examinais as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Elas testificam do Senhor Jesus, e Ele é verdade. E quando você examina e vê o testemunho verdadeiro da verdade, Jesus Cristo, da palavra de Deus, então isso se torna mais fácil e nos ajuda muito melhor para conhecermos as manifestações falsas. Por que para conhecer? Porque muitas vezes ela se torna difícil. Porque mesmo aqui nós lemos, o Senhor Jesus disse, surgirão falsos cristos. Cristos, a palavra Cristo quer dizer ungidos. Então aparecerão muitos ungidos, mas serão falsos. Então nós podemos dar um passeio dentro da Bíblia e ver que essa falsidade, esses falsos profetas, sempre esteve presente junto, lado a lado, paralelamente, caminhando com o que é verdadeiro. Nós podemos voltar à eternidade, voltar ao céu e ver onde Deus, né, que é o Criador, criou todas as coisas. Ele criou seres angelicais, todas as hostes celestiais. E ali estava o arcanjo, né? Lúcifer, um grande anjo, o qual intentou em seu coração ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus e ser adorado como a Deus. Então, esse projeto de Satanás está no coração de Lúcifer desde a sua criação no céu. Assim sendo, ele revolucionou o céu e derrubou uma terça parte do céu com ele. Então nós encontramos no livro de Judas, em Apocalipse, que este mesmo Satanás, ele foi lançado, né, para a terra. E quando ele foi lançado para a terra, o trabalho dele então agora, a luta, é contra os filhos de Deus para tentar ganhar eles e ser adorado por eles. Mas os filhos de Deus não são enganados. Então nós vemos a manifestação lá no Éden, ele enganou Eva, trouxe o pecado. Depois do pecado gerado, consumado, o homem, perdendo o seu direito do jardim do Éden, foi tirado da presença de Deus. Então nós encontramos, quando houve uma primeira adoração, houve uma adoração ali, nós vemos Caim e Abel, ambos fazendo uma adoração a Deus. E a Bíblia identifica Caim como filho da serpente. A Bíblia nunca mostrou, nunca disse que Caim é filho de Adão. Se você quiser dar uma vasculhada, olhe bem na genealogia, nos escritos bíblicos, na genealogia, Caim não entra como filho de Adão. Mas, no entanto, a Bíblia declara que ele é filho de Satanás. Você vai em 1 João, né? João disse, não sejamos como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. Ele não se tornou do maligno porque matou o seu irmão, ele já era do maligno, por isso ele matou o seu irmão. Essa é a verdade da palavra de Deus. Então é só para nós vermos que tanto o falso como o verdadeiro são adoradores, porque ambos fizeram um altar a Deus e fizeram adoração. Mas a Abel foi mostrado divinamente, foi revelado para ele a verdadeira adoração, então ele tomou um cordeiro e o sacrificou em prol do seu pecado. E aquilo agradou a Deus e Deus aceitou a sua oferta e rejeitou de Caim. Então isso deixou Caim irado, com ira no coração, então ele matou o seu irmão Abel. Então eu quero que você veja bem que tanto o filho de Deus como não filho de Deus, eles adoram a Deus.
um em verdade e espírito, e o outro segundo os seus pensamentos. Um conforme Deus lhe mostra, que é através do sangue, e o outro através de enfeites e tantas coisas que ele põe sobre o altar, que foi isso que Caim fez, né? Um altar de frutas, mas não era aquela vontade de Deus. Muito bem, vamos tomar mais um quadro para nós vermos que Satanás trabalha identicamente com o verdadeiro. Deus levantou o profeta Moisés, enviou ali no Egito para libertar aquele povo da escravidão. Então Deus dotou Moisés com alguns sinais a serem feitos ali no Egito. Então você vê, Deus disse para Moisés lançar o cajado ao chão, e ele tornou-se uma cobra. Deus disse para ele, pegue-o na cauda. Ele pegou e voltou a ser aquele mesmo cajado. E assim, quando Moisés chegou diante de Faraó, Deus mandou ele jogar aquilo ali. Então os servos de Faraó também fizeram a mesma coisa. Eles imitavam aquilo que Moisés fazia. Então os falsos ungidos, eles são bons imitadores. Eles fazem quase identicamente o que Deus faz. Se temos o verdadeiro, ao falso, o falso é uma cópia do verdadeiro. Então os falsos cristos, eles são semelhantes, são quase idênticos, e é isto que deixa a mente do povo confusa, muitas vezes inapta para entender a palavra de Deus, e assim então o homem toma sua escolha de viver segundo os dogmas e pensamentos religiosos, debaixo de uma religião. Aquela religião é tudo para ele. Ele professa ser cristão, que crê no Senhor Jesus, que ama o Senhor Jesus, que adora, mas quando você fala da palavra, a primeira coisa que ele diz, eu sou de tal igreja, eu sou de tal denominação. Isso prova que ele não é um cristão. Um cristão, ele nunca é um denominacional e ele nunca carrega o nome de uma igreja. Um cristão carrega o nome do Senhor Jesus, pois é dele que ele é nascido, ele é a palavra. Muito bem, isso é só para nós percebermos que as exposições, as pregações, elas são idênticas, que se possível for, enganaria filhos eleitos de Deus, mas Deus não deixa isso acontecer com seus filhos. Deus se identifica com eles, ele se identifica com Deus. Como isso? Através da palavra, através do exame das Escrituras, onde Deus pode falar no coração humano, no coração eleito, no coração do que pode crer. E quando isso acontece, nós podemos crer, segundo as palavras de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, tomar toda a palavra de Deus. Nós não podemos dizer que somos cristãos, que temos Deus no coração, que somos batizados com o Espírito Santo, se nós não podemos crer na palavra de Deus. Porque Deus mesmo escreveu a sua palavra, e dentro da sua palavra, Deus nos dá o seu Espírito Santo para crer em toda esta palavra. Quando dizemos contrário à palavra de Deus, isso não é o Espírito Santo. Se ele está dentro de você, se ele está dentro de mim, ele não pode negar a palavra. O Senhor Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. E nós sabemos que toda a palavra de Deus é a verdade, né? Então, que Deus nos ajude a ter verdadeira identificação como filhos de Deus através das Escrituras, para sermos verdadeiros. Não semelhante a verdadeiros, mas sermos verdadeiros
não ser copiadores de cristianismo e tentar viver um cristianismo, mas realmente viver o cristianismo. Viver o cristianismo é Deus vivendo em nós, trazendo a santidade de Deus para o nosso coração. Vamos tomar mais um quadro, né, do verdadeiro e o falso caminhando junto, porque são semelhantes. Então nós vemos que no próprio ministério de nosso Senhor Jesus, sendo ele o verdadeiro Deus e a vida eterna, agora ali em carne humana, manifestado entre os irmãos israelitas, Deus trazendo a mensagem de amor, de misericórdia, para levar o coração do homem ao arrependimento, para voltar o coração do homem à verdadeira e perfeita vida espiritual para com Deus. Ali estava Deus mesmo sendo testemunha, e testemunhando da sua palavra e da vida eterna que ele propusera ao homem, e agora manifestando a vida eterna por meio de sua manifestação em carne humana como um homem para morrer por nós. Então, em seu ministério terreno, ele teve um grupo de 12 apóstolos, né? João, no Evangelho de João, capítulo 6, no verso 70 e 71, Senhor Jesus disse assim: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo? E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Veja bem, a Bíblia diz que são muitos escolhidos, muitos chamados, mas são poucos escolhidos. Então você vê, o Senhor Jesus chamou, e até mesmo naquela chamada daqueles 12, ali estava Judas. Quando o Senhor Jesus comissionou para que eles fossem aos filhos de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, expulsar os demônios, pregar o evangelho, curar os enfermos, Judas estava no meio. Agora, nós sabemos que Judas era do maligno. O próprio Senhor Jesus disse, né? Eu vos escolhi em número de 12. Mas nós encontramos também em João 13, ele disse, e um de vós é o diabo. Então ele sabia de Judas Iscariote, ele sabia daquele ministério que estava dentro de seu ministério, aquele que andou, pregou o evangelho, expulsou demônios, curou enfermos, foi dado a ele dons. Agora a Bíblia disse que os dons são dados sem arrependimento. No Salmo 68, Davi disse, subindo ele ao alto, deu dons, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens e até aos rebeldes. Então você vê Judas na qualidade de rebelde, recebendo dons e ainda pregando o evangelho. Mas ele nunca foi cheio do Espírito Santo, ele não estava lá no cenáculo no dia de Pentecostes. Isso deve nos chamar a atenção e nos advertir que não é porque um homem está dentro de uma igreja, ele carrega a Bíblia, fala do Senhor Jesus, até ora pelos enfermos, expulsa demônios pelo nome do Senhor Jesus. Isso não quer dizer que ele tenha o Espírito Santo, que ele tenha Jesus no coração. Judas foi desta maneira. Ele procedeu assim, mas ele não pôde ser cheio do Espírito Santo, ele não pôde estar lá no Pentecostes e ser abençoado por Deus. Mas nós sabemos então que ali Deus formou a sua igreja e ele dotou ela com dons. Agora não esqueça que os dons é para os verdadeiros e também é para os falsos. É para os rebeldes. Se Deus desse os dons só para os verdadeiros, então Deus é injusto, mas a chuva, a bênção, ela cai sobre a boa e a má semente.
Então, os dons são dados sem arrependimento. Agora, ter dons do Espírito Santo não quer dizer que você tem o Espírito Santo. Veja bem, Moisés estava capacitado por Deus para fazer sinais e maravilhas, e vemos os magos do Egito fazendo as mesmas coisas. Isso deve nos chamar a atenção, meus amados irmãos, pela semelhança do anticristo com a palavra de Deus, pois ele utiliza da mesma palavra de Deus para enganar. Ele não pode criar nada e não pode fazer nada, ele só toma o que é perfeito de Deus e manifesta de uma maneira errada, né? Então, ele perverte. O que é a doença? É uma perversão da saúde. O que é a tristeza? É uma perversão da alegria. Que é a mentira? É a perversão da verdade. Então, é justamente isso que Satanás faz. Com astúcia, sutileza, sagacidade. Ele toma a palavra de Deus e aplica de uma maneira em que os homens pensam que ele é Deus. Então, este é o espírito do anticristo. E como é que ele se manifesta? Paulo disse que ele se assenta na casa de Deus. O que é casa de Deus? É igreja. Como Deus, perdoando pecados, querendo parecer Deus. Como Deus, recebendo adorações e querendo parecer Deus, né? Perdoando pecados. Então você vê isso na falsa religião, que se manifesta. Então o diabo, ele se manifesta por meio das religiões. Ele disse que subiria ao mais alto da nuvem, acima das estrelas de Deus, e se assentaria no meio da congregação e seria adorado como o Altíssimo. Isaías 14, você pode ler isso por volta do verso 13 e 14. Então Satanás disse que ele se assentaria no meio da congregação. Que é congregação? É a igreja. Então, esse espírito anticristo, estando no ministério do Senhor Jesus, ele entregou Jesus, Jesus foi morto, e o anticristo, que é Judas, também se enforcou e morreu naquele mesmo dia. Depois nós vemos o Espírito Santo do Senhor Jesus descendo sobre a igreja dele, os primeiros cristãos. Então logo você vê que também o Espírito do anticristo derramou sobre a falsa igreja. Então aí começa a cavalgada do anticristo, saindo de dentro da verdadeira igreja. Nós encontramos a cavalgada dele em Apocalipse 6, o cavaleiro do cavalo branco. Ele saiu vitorioso e para vencer. Então ele tomou a doutrina dos apóstolos e foi caminhando nela até certo tempo, até que 300 anos depois ele perverteu aquela doutrina apostólica do fundamento da fé cristã, que é o batismo em nome do Senhor Jesus, e transformou ela em 3 pessoas, tomando de dentro da palavra de Deus, trazendo uma ilusão ótica às vistas espirituais das pessoas e assim enganá-los, fazendo as pessoas ter a mesma doutrina da falsa igreja, a velha prostituta romana, igreja romana que se diz a primeira que existe, e o mundo religioso está imbuído, envolvido nos seus credos e dogmas, principalmente aquele que é o fundamento para a vida cristã, que é o batismo, e eles são iludidos em ver Deus 3 pessoas. Por quê? Satanás tomou isso de dentro da palavra de Deus e trouxe uma perversão para os olhos espirituais, para o coração das pessoas, que tomam
por este lado e assim são enganados. Mas Deus está em sua palavra, então precisamos de fé e perseverança na palavra de Deus para sermos esclarecidos, para sabermos essa diferença, porque Satanás é um imitador. Para ele imitar e parecer Deus, ele vai fazer a coisa muito semelhante, que se possível for, enganaria os escolhidos de Deus. Mas não é, porque os escolhidos de Deus creem em toda a palavra de Deus, e assim Deus manifesta e se esclarece e revela ao seu povo, não de uma maneira religiosa e nem teológica. Deus dá a conhecer por meio da sua palavra e a fé em Jesus Cristo. Então, que Deus acrescente esta fé, esta revelação em nossos corações, para que assim possamos ver a semelhança e ter discernimento qual é o engano, e assim estarmos agarrados em Deus. Agora só Deus pode nos ajudar dentro disto, de uma verdadeira escolha para um verdadeiro cristianismo. Um verdadeiro cristianismo vindo de Jesus Cristo. Muitos dizem que vem de Jesus Cristo, mas a sua raiz, a sua crença, ela é muito distorcida da palavra de Deus. E o nosso coração precisa ser voltado à palavra de Deus. Em toda ela, não parte dela. Toda a palavra de Deus, disse Pedro, que ela foi inspirada por homens de Deus. E ela não é de particular interpretação. Ou seja, ninguém tem direito de interpretar e dizer eu acho isso e eu penso aquilo. Não, é o que Deus diz dentro da sua palavra, é o que nós precisamos para o nosso coração. E isso nós só podemos adquirir dentro da palavra de Deus. E para isso só Deus pode nos ajudar. É só Deus com o Espírito Santo em nós que vai nos levar a este verdadeiro conhecimento. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o seu coração, meu irmão, minha irmã, todos meus queridos e amados irmãos, povo de Deus. Deus abençoe você no seu lar, trabalho, onde você estiver. Tenha um dia abençoado e guardado na presença de Deus, e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia e Deus abençoe, povo de Deus. Até amanhã.